Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos darão a verdadeira felicidade e a plena liberdade que tanto almejamos. Hoje vamos gravar as perguntas 156 e 157 de O Livro dos Espíritos, na companhia da minha filha Alessandra. Olá, paz e bem a todos. A Alessandra tem a dúvida mais ou menos de qual é o número dela com minha filha. Como eu faço coleção de filha, o que eu posso fazer? Pois é. Eu tenho que fazer a contagem. Temos também aqui Meus Olhos de Safira. Muito bom estar aqui para esse estudo e que seja o estudo a nossa alavanca, né, de progresso. E o mais importante é que ela, além de ter belos olhos, ela também tem uma precisão que não deixa que eu cometa erros. Isso é muito bom, porque nós sabemos que aqui nós temos uma equipe em que todos participam com o mesmo nível de compromisso. E temos aqui Guilhermina. Oi, que bom, estamos juntos de novo. A minha nega velha. Estamos juntos de novo porque somos uma equipe. Estamos há 48 anos, né? Sem entrar em detalhes numéricos. No total é 51, Guilhermina. E deixa rolar. Deixa rolar. E, olha, idade cronológica é uma questão convencional da vida física. Um dia, não sei quando é que nós vamos desencarnar. Então a gente vai aproveitando com a contagem do tempo que a gente tem. Você sabe o que eu penso sobre isso. É brincadeira. Cada dia é um dia. Se nós que pode ser um dia a mais ou um dia a menos. Depende de como é que a gente encarna. Bem melhor, bem menor. Se fôssemos jupiterianos, também teríamos idade muito menor. Não faz talvez questão 3 não. ou 4 anos só de lá. Adoro ser terráquea. Não é. Mesmo porque a gravidade aqui é muito adequada à nossa massa corporal. Depois do intervalo astrofísico... O nível está alto hoje, não sei nem se eu vou acompanhar. Exato. Guilhermina começa com a pergunta 156. A pergunta 156, lembrando que nós estamos no item separação da alma e do corpo. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? É uma pergunta bem interessante. Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. E pergunta se... A pergunta de Kardec é a seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Nós já vimos a respeito da vida orgânica. E a resposta: na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. A máquina funciona e a alma organiza, na medida em que a máquina pode funcionar automaticamente durante algum tempinho. Faz de conta que você tem um relógio que você dá corda e você não vai precisar mais dele. Aí
Você pode usá-lo ou você pode deixar em cima da mesa. Na medida, se você não for mais usá-lo e vou botar ele em cima da mesa para deixar, enquanto ele tiver corda, ele vai bater. Quando a corda acabar, ele vai parar. Pessimamente comparando, o organismo é mais ou menos a mesma coisa. O coração faz o sangue circular. Existe todo o processo orgânico que faz com que os órgãos funcionem a partir do funcionamento do coração. Na medida em que, ele coloca aqui no início, na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, porque ele já encerrou seu prazo. Só que o homem não tem mais consciência de si mesmo, óbvio, e ainda resta um soprinho de vida, um pouquinho de organização funcionando. Na medida em que a máquina para... E qual é a causa desse funcionamento? Eu ando no próximo. Quer que eu entre agora ou dá spoiler? Não dá spoiler. Veja bem, nós temos fluido vital ainda. Pois é, o fluido vital ainda está existindo. E é interessante, nessa pergunta 156, que os espíritos antecipam, uma porção de coisas que a ciência ainda veio a descobrir depois. As condições em que fica o corpo do indivíduo em morte cerebral, ou seja, ele não vai voltar a agir como se estivesse vivo, porque o cérebro dele já... A vitalidade dos órgãos desse indivíduo pode ser reutilizada. O indivíduo que está em morte cerebral, ele fornece, vão contando aí, 2 rins. 2 rins. 2 pulmões. 2 pulmões. Um coração. Um coração. Sendo que o transplante coração-pulmão vai numa peça única. Se esse indivíduo não tiver doença cardíaca, o coração dele pode ser transplantado para um indivíduo que precise de um transplante cardíaco. Até agora, 4. Coração, pulmão e 2 rins, tá? Fígado. Dá mais ou menos uns 8 fragmentos. Dá para transplantar para 8 pacientes e tirar o indivíduo de uma condição de cirrose grave. É importante lembrar, só, enquanto você pensa, tem osso, tem pele. Nós temos mais de 20 pessoas que podem se beneficiar de transplantes, sem contar, por exemplo, um par de córneas. Sim, as córneas. A energia, o fluido vital ainda presente no corpo é que permite que a máquina funcione. Enquanto a máquina está funcionando, o fluido vital que ainda está presente, ainda não saiu, permite que isso aconteça. E os transplantes, então, entram no circuito, porque qual é o que normalmente se comenta? O paciente em morte cerebral, identifica a morte cerebral. A morte cerebral significa que ele já não tem condição de retornar à consciência. Só que ele em morte cerebral, o organismo, a máquina, ainda funciona. E é nesse momento, nesse período, é um período curto, não é não tão longo assim, e que os transplantes podem ser feitos. E aí a gente vê isso. Por quê? Porque o fluido vital ainda está fazendo a máquina funcionar. Aí pode se questionar, mas você vai remover o corpo, órgãos que ainda podem, não são mais úteis para ele. Para aquele espírito não é mais útil, mas vai ser útil para muita gente. Porque ele, aquele espírito, aspas, doador, já não está mais ali. Já está se desprendendo. E o que mantém a máquina viva é o fluido vital, que é o que faz o tempo necessário para que se possa utilizar e ser benéfico para outras pessoas que precisam. E nós vamos ter mais de 20 pessoas orando por aquele que partiu, mesmo sem saber o seu nome. Exato. Que a doação é sempre anônima. Interessante que no final da frase dessa pergunta aí diz: o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não precisa da alma. A máquina funciona no automático até uma determinada altura, depois o automático desliga e encerra aquele período. Alguém pode perguntar, como é que você vai saber quanto tempo o indivíduo tem depois de declarada a morte cerebral e a possibilidade de transplante? Isso daí varia de indivíduo para indivíduo. Uhum. Na maioria dos casos em que isso acontece, são indivíduos que têm saúde e que podem
doar seus órgãos porque eles estão inteiros. A máquina estava em boas condições. E um trauma fez com que ele não tivesse mais condições de ter expressão cerebral. Simplesmente isso. A não expressão do cérebro, que é a morte cerebral, é detectada hoje por ultrassonografia. Então, o processo que, honestamente, eu não tenho conhecimentos a respeito dessa matéria, é interessante que, às vezes, gera uma poesia a respeito do desencarne. Eu me lembro de uma amiga, que também já desencarnou, que quando o pessoal perguntou aonde estavam os 2 genros dela, na hora do sepultamento do corpo do esposo dela, a resposta dela foi: eles estão fazendo meu marido voltar a enxergar. Por quê? A única coisa que ele podia doar eram as córneas, porque ele tinha um linfoma generalizado em todo o corpo, então não tinha como doar outros órgãos, somente as córneas. E ainda assim, ele doou as 2 córneas. Ele deu uma ordem à mulher, enquanto estava agonizando: não chama o João enquanto não chamar o banco de olhos. Ele desencarnou às 4 da manhã. Às 5 da manhã, quando eu entrei na casa dele, o pessoal do banco de olhos estava saindo com os olhos para fazer o transplante às 5 da tarde. Quando o corpo dele desceu à sepultura, ao mesmo tempo, um dos genros estava anestesiando um dos pacientes e o outro estava ajudando o oftalmologista a fazer a cirurgia. Fez sentido? Fez sentido. E aí, em 1857... os espíritos já previam isso, né? Já sabiam que um dia nós chegaríamos a essa condição. Ali, você vai fazer a 157 para nós? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Ali. Vamos lá, então, é a pergunta 157. Kardec faz a seguinte indagação: no momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou um êxtase que lhe faça entrever o mundo no qual vai entrar? E a resposta dos espíritos: muitas vezes a alma sente que se vão desfazer os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Né? Então a gente percebe aqui uma retomada da questão 155, que fala a respeito, né, desses laços que nos retêm ao corpo, né, e como isso se dá, ou seja, como a criação divina é tão maravilhosa, né? Nada é feito assim... sem um planejamento prévio, né? Então tem toda uma organização em que nós, enquanto espíritos, estamos ligados a um corpo temporariamente. Não podemos perder isso nunca de vista, né? Não somos esse corpo, somos espíritos. E esses laços fluídicos nos unem aos espíritos. Eu achei interessante aqui na questão, né? Essa aspiração, essa antevisão, né, do que seria esse mundo no qual a pessoa vai entrar. Muitas das vezes as pessoas, né, em estado de quase morte, algumas voltam e contam desse estado que elas viram, né, coisas, situações, planos espirituais, e não era a hora ainda da morte, ela é convidada a voltar ao planeta Terra. E muitas das vezes o que acontece quando ela volta, ela tem uma sensação de decepção, né? Os estudos mostram isso, que muitos que tiveram essa experiência quase morte, EQM que se chama, né? Muitos fizeram o quê? Quando voltam, eles relatam que não é uma sensação agradável, que eles queriam estar lá. Bem, eu sou uma pessoa que já desmaiei algumas vezes. E assim, contando um pouco um relato da minha experiência, apesar de eu perceber, não, vou desmaiar. Dá aquela sensação de pavor inicial, mas quando o desmaio vem em si, para mim é uma sensação assim interessante, não é uma sensação ruim, é uma sensação assim de descanso muito grande. É um corpo muito estafado que de repente pede aquele
para tudo e depois volta normal como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu isso comigo 2 vezes numa atividade física intensa. Então é interessante observar isso, né? Filhos? Pois é. 3 filhos, muitas tarefas, às vezes dá uma 3 pane. filhos, Ali, você tem 4. Não, e mais o trabalho. Pedro é o filho mais velho. E mais os filhos da escola, né? Mais os filhos da escola. As 4 turmas. 4 turmas. Lembre-se que toda esposa, o marido é o filho mais velho, viu? Há controvérsias. Mas aí, fora os filhos da escola, também. Há controvérsias. Mas, enfim, para relatar, como essas vezes essa experiência fora do corpo, as pessoas têm muito medo, pode ser agradável. Né? Porque a nossa verdadeira vida é a espiritual. Isso que a gente não pode perder, né? Nunca da nossa visão, né? É a espiritual. Então a gente não deve ter tanto medo da morte, porque há todo um planejamento para nós, há toda uma preparação, né, para nos receber. Ninguém desencarna sozinho. Então sempre tem alguém que vai te ajudar. E se você estiver aberta a isso, você vai receber essa ajuda. A Angélica deve ter tido muitas experiências interessantes a respeito dessa matéria, né? Principalmente dentro do hospital, eu fazia os exames para saber se a pessoa estava em morte cerebral ou não, né? Eu detectava se a atividade cerebral. E teve casos em que o médico já estava querendo desligar os aparelhos por conta da morte cerebral, e eu chegava, fazia o exame, eu falei, me chamavam de anjo da morte, né? Porque eu ia lá só para detectar, né? Então, anjo da morte, diz aí, posso desligar os aparelhos? Eu falei assim, o doutor vai dar o laudo, mas pelo que está aqui, eu acho que não vai desligar, não. Jura? Você jura isso? Eu falei assim, quase certeza. E realmente não tinha a atividade e a pessoa voltava. Não conseguia retornar. Então não é na hora que a gente quer. É na hora que tem que ser. E a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque tudo isso é um preparativo, né? Nós vivemos, e a única certeza que nós temos na vida, que é a do retorno à pátria espiritual, né? A morte em si, a pessoa não se programa e não se prepara para tal. Entende? Então, às vezes a gente fica numa perturbação muito grande. E na questão anterior, da 156, esse tempo que o fluido fetal ainda vive em nós, mesmo quando nós estamos afastados e teoricamente dados como mortos, como sem vida, ali está havendo ainda todo um processo de reprogramação. Há necessidade do retorno. Se houver, acontece o retorno e a gente o tem como milagre de Deus. A pessoa estava morta e voltou à vida. Entende? Então, a gente, em tudo, há um propósito superior ao nosso. Às vezes é necessário trabalhar a esperança nas pessoas, então elas voltam à vida depois de ser constatada a morte. Entende? Então, realmente morrer é uma transformação. A questão do desmaio também, o desmaio nada mais é do que o cérebro, você não está respeitando o trabalho o comando cerebral e o cérebro Big Boss, né, que é o mais importante, fala assim, não, eu estou cansado, estou enlouquecido, você vai ter que parar, por bem ou por mal. Acontece muito comigo. Aí tem que desmaiar. E no desmaio é muito bom. Eu pelo menos, ouço tudo ao meu redor, mas não tenho nenhuma expressão para falar. Então eu sei o que estão falando, então cuidado com quem está desmaiado, quem está te ouvindo, tá? Quem está em coma também, tá, gente? Exato. Quem está em estado de Alzheimer também, tá? Porque a gente pensa que o Alzheimer não tá desligado do meio, e aí a gente começa a falar um monte de besteira, né? E isso magoa o espírito que está ali ouvindo tudo que... Cara, ele pode não ter sido uma boa pessoa, tudo bem, mas... Sabe, é doloroso quando você cai na real. Respeito, né? Tem que ter o respeito, é um trabalho que você tem que ter. Eu sempre falo para os
familiares dos meus pacientes, olha, ele está recebendo, a via aferente dele está boa, ele está recebendo todos os estímulos sensoriais. O problema é que ele tem dificuldade na expressão. A região responsável pela expressão está comprometida. Então vamos ter misericórdia, né? Vamos ter respeito, um pouco de amor pela pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha sido tão, como é que se diz, digna disso. Porém, é um espírito em processo de evolução. E assim como ele está precisando da nossa misericórdia, nós também vamos precisar da misericórdia de outros. Então, a gente está aqui em exercício do amor. E esse exercício do amor, essa oportunidade da nossa prática, de todo o conhecimento que a gente está adquirindo da doutrina, a aplicação prática vai fazer toda a diferença quando a gente desencarnar realmente. Exatamente. Como que nós vamos chegar no plano espiritual? E esse é um assunto que nós vamos tratar no próximo estudo, né, no próximo mês, que vai falar sobre essa perturbação espiritual, né, se há perturbação espiritual no desencarne. E o processo se dá aqui, em toda a nossa vida, de como a gente está se preparando para o nosso desencarne. O conhecimento auxilia demais, contudo, a prática, você aplicar tudo que você está estudando, aplicar na tua vida, vai fazer a diferença no contexto, né, no todo. Vamos considerar tudo isso aqui que nós discutimos e lembrar de uma coisa: todas essas manifestações são do espírito. O que é da vida física, do fluido vital. Isso. E o retorno à vida espiritual é inevitável. São fenômenos naturais e nós temos que viver muito bem a vida física para poder partir bem para a vida espiritual. O que você acha? Não, com certeza. Com certeza. Eu prego sempre assim, a reflexão. Por que você está estudando isso? Para que você está estudando isso? Qual a importância de você estar estudando isso? Porque se isso não te modificar em nada, você está perdendo seu tempo. Então a gente tem que dar valor ao tempo que a gente tem e utilizá-lo da melhor maneira possível. Você entender qual a razão de você estar aqui encarnado é fundamental para o seu processo evolutivo. E não tem jeito, você pode ficar parado, mas mesmo você querendo ficar parado, vai chegar um momento em que a vida vai te dar um empurrão, porque a lei é clara, como diz A regra é clara. A regra é clara. O progresso é inevitável. Então, vamos seguir o fluxo. Sigamos adiante. Que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Que nós possamos aproveitá-lo adequadamente e seguir adiante, fazendo o melhor possível e conquistando espiritualmente tudo aquilo que nos vai construir a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início, mais uma vez, ao estudo do livro em si, porque nós terminamos o estudo alguns programas atrás e agora cabe-nos reiniciar o estudo desde o começo, desde o prefácio. Então, como isso não acontece toda hora, mais ou menos é de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos que isso acontece, nós achamos por bem fazer um programa um pouco diferente. Então nós aprontamos aqui uma surpresa para vocês que estão muito saudosos, que eu sei. Então tem uma personagem aqui como convidada para abrilhantar os nossos conhecimentos aqui com seus conhecimentos também. Mas eu não vou tomar o tempo dela, que eu quero que hoje ela fale à vontade aqui. Vou ficar aqui só olhando, só aprendendo. Então, trago de volta aqui para vocês a nossa estimadíssima Marta Batista. Boa noite, Tony. É uma alegria estarmos aqui novamente, visitando a Rádio Rio de Janeiro, estarmos com você falando no Luz na Penumbra, que foi minha dupla por tantos anos, e estamos aqui para falar de Evangelho, né, dar a nossa contribuição humilde, mas sincera. Aí, muito Marta, bem. Vamos lá, vamos para o nosso prefácio. Vamos ao prefácio, então, do Evangelho, que é algo importantíssimo, né? Até porque a gente consegue, nesse prefácio, por 4 pequeníssimos parágrafos, né, o espírito que o ditou conseguiu fazer uma síntese de toda a doutrina. Né, falar do caráter da doutrina, do espiritismo, né, do seu objetivo, e esse resumo, né, de toda a doutrina contido em 4 pequeníssimos parágrafos. Então, a primeira pergunta que vem: quem é esse espírito? Né? Que espírito é esse? Está assinado pelo Espírito de Verdade. Ora, claro que a gente tem que começar a buscar saber quem é esse, até porque é o Espírito de Verdade que coordena os trabalhos da doutrina, né, da codificação. Então, vamos pensar. O Espírito de Verdade, né, a gente descobre aqui em várias citações, né, de Kardec ao longo de toda a codificação, mas a gente encontra aqui na Revista Espírita de 1866, numa mensagem que é intitulada Qualificação de Santo aplicado a certos espíritos. Nessa mensagem, lá no finalzinho, no último parágrafo, Kardec faz o seguinte comentário. Ele fala sobre a qualificação de santos, né, que normalmente alguns espíritos assinam. O espírito que ditou a comunicação acima é, pois, muito absoluto no que concerne a qualificação de santo, e não está certo quando diz que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. Qualificação que não passaria de um orgulho disfarçado, sob outro nome. Você vê a importância, né, a grandeza de Kardec, o conhecimento que esse homem tinha, né, um espírito de um valor inigualável, que você vê, ele tem essa percepção, claro, né? A inteligência dele era muito grande e ele então podia administrar todos os espíritos que ditaram a doutrina e dizer: isso aqui está bom, isso aqui não está. E ele segue dizendo: qualificação que não passaria de um orgulho disfarçado sob outro nome e que poderia induzir em erro. Se tomado ao pé da letra, porque nenhum se pode gabar de possuir a verdade absoluta, nem a santidade absoluta. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só.
Então aqui ele começa a explicar, né, e já começa a desconstruir aquela ideia equivocada de que o Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos que falam sob esse nome. Então ele diz, qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse Espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem, né? Então aqui a gente já tem a primeira dúvida, né, que paira no movimento espírita, né, não de todos, mas de alguns, de que ele Espírito de Verdade é um conjunto de espíritos que usa esse pseudônimo. Não, não é isso. É um espírito só que tem esse nome. E aqui na revista de 1860, a gente encontra aqui uma outra mensagem assinada pelo espírito George, em que ele fala, não vou ler a mensagem toda, só a partezinha que ele cita, né, sobre isso. Os espíritos puros, porque a mensagem é sobre os espíritos puros, né, ou seja, categoria de Jesus. E ele diz, os espíritos puros são iguais. Pronto, também desconstruiu outra ideia equivocada do movimento que acha que a pureza de um espírito tem escalonamento, né? Tem escalas, tem gradações. Não, não tem. Ele diz aqui, são iguais, né? É evidente que eles têm diferença, né, de aptidões, de qualidades, enfim. Nem poderia ser de outro modo, pois só são chamados a essa faixa depois de terem atingido o mais alto grau de perfeição. Quer dizer, quando o espírito atinge esse mais alto grau de perfeição, né, de pureza, ele passa a ser um espírito puro e ali não tem mais diferenças, né, de passos, de escalas, enfim. É um espírito puro como qualquer outro que atingiu esse patamar. É interessante, né, a gente encontrar essas informações, porque a gente vai começando a desconstruir o equívoco e construir uma verdade, né? Uma parcial verdade, como o próprio outro espírito ali falou, né? Kardec chamou a atenção sobre isso. E ele segue. Pois só poderiam ser chamados a essa faixa depois de terem atingido o mais alto grau de perfeição. Há igualdade, mas não uniformidade. Pronto. É ótimo isso aqui, né? Porque é aquela coisa, né? Se a pessoa, como a gente até conversava antes, né, sobre outro caso, né? Se a pessoa tiver dúvida, né, sobre o que ela tá, se ela está certa, se ela está errada, se ela está equivocada, essas informações, essas mensagens, por isso a Revista Espírita é recomendada por Allan Kardec como método de estudo no Livro dos Médiuns, né? Está incluído, não é só a codificação, né, daquelas obras fundamentais, né? Tem as obras da Revista Espírita, todos os volumes, porque aqui vem trazendo coisas que ele não poderia falar na codificação, nas obras fundamentais, porque não haveria espaço para isso, né? Então ele segue, há igualdade, mas não uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Os espíritos puros conservam sua personalidade. Quer dizer, ou seja, olha que coisa incrível. Quer dizer, aquela experiência que eles tiveram quando eles estavam no processo evolutivo, né? E que eles foram galgando, depois espíritos bons, superiores, etc., até chegar no puro, eles vão mantendo essa personalidade, né? Claro que peneirada só com coisas boas, né? Que apenas adquire a perfeição mais completa no sentido de seu ponto de partida. Não é permitido dar mais detalhes sobre este mundo supremo.
Quer dizer, já deu uma informação maravilhosa. Mas mais que isso, ele disse que não é permitido falar. Até porque a gente não ia entender. Não é, Tony? A gente não ia entender. Né? Falar de mundo de pureza. A gente não consegue nem os superiores. A gente não consegue administrar, né? Que dirá o puro. Então, fica aqui a informação que nos interessa para que a gente respeite e tenha o devido... dê o devido valor, né, a esse espírito, que é um espírito puro, que resolveu se auto-intitular espírito de verdade. Por quê? Para coordenar os trabalhos, né, de implantação da doutrina espírita no planeta. Então, visto isso, né, a gente pensa, né, então aqui já sei que quem está aqui é Jesus. O espírito de verdade é Jesus. E depois tem uma outra, mas eu não ia pegar todas as citações para ir alinhavando, né, em que ele fala que é Jesus. Aqui já deu uma dica bem, né, porque ele diz que é ele que comanda. Então vamos começar com o conteúdo do prefácio. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, quer dizer, espíritos superiores e puros, né, são os puros que, logicamente, têm um contato com os superiores e repassam todas as informações e tudo que nós precisamos, né, para termos um segmento orientado, né, e firme, seguro. Então, são espíritos puros que são conectados com os superiores e os superiores nos repassam todas as informações necessárias à nossa evolução. Então, eles são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move desde que ele recebeu a ordem. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então a gente vê aqui que ele nos mostra, né? O Espírito já está dizendo, olha, a doutrina espírita veio aqui para isso. Depois no final ele fecha com chave de ouro dizendo que é para dissipar as trevas, né? Para recuperar os orgulhosos, né? E, como ele diz, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos, né? Mas, enfim, então o que a gente percebe? Esses espíritos puros que se conectam direto a Deus, que são as virtudes do céu. Os superiores também podem, muitos não ter contato, né, direto com Deus, mas já conseguem entender, né, razoavelmente, podem não ver, mas já entendem o que é Deus, e eles recebem essas orientações para nos repassarem. Então, por isso é tão importante a gente dar esse passo a passo de entendimento, né, de quem está comandando, o Espírito de verdade, que repassa para os espíritos superiores. A doutrina espírita é toda, né, alinhavada por mensagens de espíritos superiores, e esses espíritos, então, porque eles são as virtudes do céu, eles podem se espalhar pela superfície da Terra e num trabalho mediúnico, né, de contato entre mundo espiritual e mundo físico, falarem, né, e deixarem os seus recados. E é assim que a gente tem a doutrina espírita toda organizada. Eles são semelhantes às estrelas resplandecentes, né, porque brilha e mostra para nós o caminho da verdade. Ele não mostra a verdade absoluta porque nós não temos capacidade sequer para entender, mas eles nos mostram, né, uma claridade para que a gente perceba por onde a gente deve seguir. E ele diz, a estrada, iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos, porque a maior parte de nós, né, até então, antes do advento do Espiritismo, éramos cegos, né, apesar de ter outros religiosos, que muitos deles, já sem a doutrina espírita, já conseguiam perceber, né, esse caminho, não eram mais cegos de todo. Ainda necessitavam de muitas informações, como todos nós necessitamos, né, ainda, mas já não eram cegos. Não é só o espírita, né? Existem muitos espíritos reencarnados em outras doutrinas que já têm essa percepção, né?
Então ele vai abrir os olhos dos cegos. E segue: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Existem amigos, irmãos, que, ou como eu falava, né, quando eu fazia o programa constantemente, companheiros, que pensam que isso aqui é uma mensagem de: olha, se você não compreender agora, já era, perdeu o bonde. E não é isso, né? Não é isso. Graças a Deus não é isso. A gente ainda tem resquícios, né, daquele medo do dogmatismo e acha que é agora ou nunca. Não. Claro que nós sabemos que está soando a hora. Então, quanto mais rápido a gente entender e começar a praticar e construir em nós um homem novo, é evidente que vai ser melhor. Por quê? Porque vai acontecer o pior com a gente? Não. É porque quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido seremos felizes. Somente isso, né? Esqueçam aquela ideia de medo, de punição, isso não rola mais, graças a Deus, né? Então é isso, ele diz que são chegados os tempos, por quê? Ele quer que nós sejamos felizes. E um espírito que melhora, que evolui, que dá passos, ele melhora e ele é feliz. Então ele diz, aquele tempo, que são os tempos de hoje, tudo deve ser restabelecido no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos, porque assim, ele não vai ser punido. A punição dele é ele próprio sentir vergonha de tudo que ele acreditava de forma tão equivocada, né? Porque, na verdade, é uma forma equivocada. Por quê? Porque Jesus está aí com a Boa Nova há muito tempo, né? Já dizendo, já recuperando o que era correto. Quer dizer, só não segue aquilo quem não quer. Então, é porque é orgulhoso. Não, é isso que eu penso, é isso que eu vou continuar pensando. Entendeu? E aí, o que você tira daí? Você vai ficar envergonhado quando tudo for comprovado que a tua visão estava equivocada. Você vai ficar envergonhado. Então, ele disse, envergonha o quê? Os orgulhosos. E glorifica os justos. Porque os justos, então, encontram a glorificação, a alegria, o caminho do bem, né? O caminho da felicidade. Então, suar os tempos não é mais algo tenebroso, né? Como a gente pensava no passado. Meu Deus, e agora? Essa história do bonde que você perdeu era algo muito cruel, né? Porque mantém a pessoa presa, a rédea curta, com medo, né? Então não precisamos. A nossa rédea pode até ser relativamente curta, mas por nós mesmos. Porque nós estamos nos esforçando para não errarmos muito, para errarmos menos, né? Para entender melhor o que é a doutrina. Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente erra por desconhecer, né? Desconhecer o correto. Ou não entender bem como é que se coloca aquilo em prática. Não é por maldade. Alguns espíritos estão, melhor dizendo, maldosos. Mas não é a maior parte. A maior parte é porque se equivoca, porque ainda não entendeu. Peraí, não entendi bem isso, tal, mas como é que eu vou botar isso em prática? É tão difícil. Então, a gente vai entender que nós vamos ser glorificados pelo esforço que nós fizemos, né? Ele segue aqui no 3º parágrafo falando: as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam. Olha que coisa linda, né? Ele fez uma analogia com um coral, né? Que coisa linda, uma orquestra. Que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Quer dizer, além de nós ficarmos felizes e, digamos, equilibrados por estarmos nos pulindo, né, nos subindo
os degraus da evolução, nós ainda vamos fazer num trabalho, né, num modo de progresso, né, e progresso coletivo, nós vamos ajudar o nosso próximo a entender melhor também como ele deve caminhar, né? Então, por isso que ele faz essa analogia com o couro, né? E é importante a gente perceber que se a gente ajuda, a gente melhora e ajuda o próximo também a melhorar, mas de que maneira? Quando, logicamente, você tem uma tarefa de divulgação, que você é o espírita, ou protestante, ou católico, e você fala de alguma maneira e divulga o evangelho, ou também através dos seus atos, das suas obras, né? Você tem atitudes que são coerentes com aquilo que Jesus pregou. Então, logicamente, que isso daí vai ser observado por aqueles que convivem com você, né? Então, por isso ele faz essa analogia com um grande coral. E ele finaliza dizendo: homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Quer dizer, ele fala, né, de todos os espíritos que trabalharam na codificação. Quer dizer, olha só, né, a simplicidade e a humildade, né, desse espírito. Ele podia falar em nome dele só, né? Eu sou o Espírito de Verdade, eu sou Jesus, gente. Né? É isso aí, entendeu? Olha, eu... Não. Ele fala nós, quer dizer, ele se junta a todos os espíritos superiores que auxiliaram nesse trabalho da codificação. E diz: irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Quer dizer, é preciso que a gente siga essa trilha aqui de melhoramento, de autoaperfeiçoamento, construindo um homem novo, dia após dia. Não tem tempo, né? Não existe isso. É só um trabalho de esforço e não de tempo. Essa é a ideia da doutrina, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Sabe que nós só vamos chegar lá passo a passo. Ninguém vai chegar no atropelo nem no afogadilho. Exato. É uma coisa lenta, gradual, para que seja solidificada, para que não seja efêmera, né? Se você Exatamente. Acha que sabe tudo, acaba não sabendo nada. Então nós não temos pressa, naquela ânsia de nos glorificarmos, você é um pouco contida, porque a gente sabe que ainda falta muita coisa, com certeza. Mas já estamos bem melhores que estávamos antes. Tijolinho por dia. Exatamente, já estamos bem melhor que estávamos antes. Mas, meus amigos, hoje nós vamos terminando por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda ao estudo da introdução deste livro. E ainda contaremos com a presença da Marta aqui conosco. Então vocês aguardem que o próximo programa vamos continuar nesse maravilhoso concerto, como o Espírito de Verdade falou aqui, né? O concerto... Numa só voz. Uníssono no amor ao Pai. Ficamos todos com Deus, uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.